Obrigada por participar aqui do Live CNN com a gente. Senador, eu gostaria de trazer para a nossa conversa o componente da articulação política do governo federal. A gente tem ouvido muito ao longo dos últimos meses a respeito de como a relação entre o Palácio do Planalto e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está aí contaminada por uma série de disputas e embates. Eu gostaria da avaliação do senhor sobre de que maneira isso impacta na articulação da proposta que acaba com a escala 6x1 no Senado, e até onde o senhor acredita que existe um componente ali eleitoral, talvez, como pano de fundo, para discussão dessa proposta no Senado? De que forma que isso pode dificultar ou, quem sabe, facilitar o andamento? Olha, Cláudio, você colocou um ponto muito importante que eu toquei rapidamente quando comecei a falar. Esse é um ano eleitoral. O governo está muito preocupado, o governo do presidente Lula, com a queda de popularidade, sustentação do governo, preocupação com as eleições em outubro, e está tomando decisões que estão inviabilizando o orçamento do Brasil. Hoje as nossas despesas estão muito acima da arrecadação, a nossa dívida PIB está já em 81%. Para que o nosso telespectador tenha ideia, quando a ex-presidente Dilma caiu, a dívida já estava em 86% e essa é a previsão para o ano que vem, 86% do PIB, o que inviabiliza, inclusive, os juros, a renovação dos empréstimos brasileiros, uma irresponsabilidade fiscal enorme no ano eleitoral. E colocaram a toque de caixa essa mudança na linha do trabalho, na escala de trabalho, que é importante. Nós precisamos, eu tenho certeza, vai ser aprovada. Ninguém é contra fazer uma mudança para melhorar a vida do trabalhador. Mas o impacto disso, os senadores têm muita clareza, precisa ser avaliado. Nós temos que chamar à mesa de negociação a CNI, nós temos que chamar a Confederação Nacional do Comércio, nós temos que chamar os grandes grupos empresariais que têm milhões de empregos no Brasil, sobre quanto tempo essas empresas precisam para adaptar essa nova escala. Nós não podemos fazer como o governo quer, como hoje a base da esquerda quer, que é a toque de caixa, uma medida que vai mudar essencialmente toda a relação de trabalho que existe há tempos no Brasil. Nós, pensem bem, nós somos um país em desenvolvimento. Nossa economia não avança mais do que 3% ao ano. Quando avança 3%, nós ficamos super felizes. Mas se nós tomarmos decisões hoje no mercado que está estagnado pelos juros, a falta de investimentos, a falta de confiabilidade na economia brasileira lá fora, o efeito pode ser muito pior. O Senado é a casa revisora. Nós temos que ter responsabilidade com o país e precisamos eliminar essa questão do ano eleitoral. O presidente Davi Alcolumbre está certíssimo em que as comissões, todas elas sejam ouvidas, independentemente do prazo das eleições de outubro. Seguimos aqui ao vivo com o senador Carlos Viana. Estamos falando sobre a escala de trabalho das nossas vidas e como é que ela pode vir a ficar após passar pelo Congresso. Isabel Mega. Senador, o senhor foi um dos entusiastas, ajudou na coleta de assinaturas, foi uma das assinaturas da PEC apresentada por Rogério Marinho, que trata do pagamento por hora trabalhada. Governistas têm uma visão muito crítica em relação a essa proposta, porque eles avaliam que isso pode furar um pouco o que a gente tem em termos de CLT, tem muita gente que vai acabar trabalhando numa escala 7x0. E ao mesmo tempo que o senhor endossa essa proposta, o senhor vem com uma outra ideia que seria ainda mais generosa do que a PEC que foi aprovada na Câmara dos Deputados, mas olhando especificamente para algumas categorias. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que essas duas ideias podem conversar entre si. Olha, Isabel, nossa preocupação tem que ser a qualidade de vida das pessoas e o emprego delas. Nós não podemos tomar decisões como o governo quer, de simplesmente colocar a goela abaixo do país, uma decisão sem a discussão, inclusive com os trabalhadores. Eu tenho para mim que a maioria daqueles que dependem do salário no final do mês já perceberam que há risco em uma tomada de decisões por conta de calendário eleitoral ou por um presidente que, infelizmente, está aí com a popularidade dele em baixa. Nós temos que pensar no futuro do país. E aqui fica muito claro o seguinte: o emprego no mundo está acabando, mas o trabalho não. Observem bem a quantidade de profissionais que nós temos hoje, que trabalham no Brasil, trabalham para empresas nos Estados Unidos, na Austrália, gente da tecnologia. Então, o trabalho vai ganhando uma forma diferente
de contratação em todo o planeta. Mas existem as categorias que têm um trabalho fixo, um contrato fixo, inclusive de horários. É como eu citei na Alemanha, por exemplo. A Alemanha tem um trabalho por hora, em que as pessoas que trabalham num part-time, num tempo à parte, podem ser empregadas de diversas empresas, sendo que ela tem um contrato formal. Isso está sendo colocado aqui para o Brasil. Nós vamos trabalhar a escala do 6x1, vamos mudar para 5.2 dentro de um ponto, vamos criar, e eu estou propondo, uma escala especial para servidores da segurança pública e da saúde dentro dessa visão dos contratos fixos, num prazo em que os estados e as empresas possam se adaptar e as famílias não se verem em risco de perderem o salário no final do mês. Observe que nós temos 8 em cada 10 brasileiros endividados. Se nós tomarmos decisões em que as empresas, especialmente os pequenos, comecem a demitir, porque a pressão eleitoral ela se superou, ela sobrepõe-se à questão da qualidade de vida das pessoas e do emprego, nós estaremos sendo irresponsáveis. Essa é a minha preocupação. Hoje, o Brasil precisa de uma nova reforma no trabalho, que vai passar por essa questão da escala de trabalho. Contratos fixos em setores que têm grandes contratações e produção contínua. Mas existem também trabalhadores que estão dentro de uma visão de trabalho totalmente diferente, que não há mais fronteira para eles. Esses trabalhadores serão beneficiados pela PEC do Jornada por Hora. Você vai poder contratar uma pessoa por 3, 4 horas por dia, desde que ela tenha, por exemplo, um contrato fixo com outra empresa, como já acontece muito bem no mundo todo.